Salve, salve minha galerinha ninja e você que visita o meu canal, tudo bem com você? Aqui é o professor Francisco Souza trazendo agora para o Matemática Ninja, em parceria com o canal do professor Joaquim, o canal do professor Nairton Vieira e o canal Top Matemática do professor Wellington Duarte, a nossa primeira aula de função do primeiro grau. Vamos lá para o conteúdo? Primeiramente a gente vai definir o que vem a ser uma função do primeiro grau. Uma função f de R em R é chamada de função do primeiro grau ou função afim quando há dois números reais a e b, de maneira que temos f de x igual a x mais b para qualquer que seja o valor de x. O valor de x, pessoal, que a gente vai substituir aqui na expressão da função pode ser qualquer um valor real, qualquer um número real. A e b são valores chamados por alguns autores de parâmetros, tá? Bom, então vamos lá. A notação, essa expressão algébrica aqui que a gente utiliza para representar a função do primeiro grau. f de x é igual a x mais b. Os valores de a e b, galera, também são números reais quaisquer, tá? Agora, o valor de a, ele precisa ser diferente de zero. Mas por que, professor, o a precisa ser diferente de zero? Porque se o a for zero, pessoal, nós teremos aqui 0 vezes x. E aí 0 vezes x é igual a zero. Esse termo, que é o que caracteriza exatamente a função do primeiro grau, pelo expoente de x igual a 1, expoente 1, primeiro grau, ok? Então, como esse termo vai desaparecer, então vai descaracterizar. Nós ficaremos apenas com f de x igual a b. Bom, mas como é que a gente chama normalmente os valores de a e b? De coeficiente angular e linear, respectivamente. Esses são termos, pessoal, que também são utilizados na geometria analítica, tá? Aí em cima no card você pode estar acessando a playlist nossa de geometria analítica, onde a gente vê lá o estudo da equação da reta, que está ligado a esses termos aqui também. Para alguns autores, o b também pode ser chamado de termo constante ou de termo independente. Agora, a observação, tá? O nosso f de x ele pode ser chamado de y, tá? Nas aulas subsequentes que nós vamos ter aí, nós podemos escrever a nossa função, ao invés de f de x igual a ax mais b, a gente pode escrever y igual a ax mais b, que a gente vai estar representando a função da mesma forma, beleza? Vamos aos casos particulares. Primeiro deles, a função identidade. Acontece quando o f de x é igual a x. Isso faz com que a gente tenha o valor de a igual a 1 e o valor de b igual a 0. Observe que na frente do x você não visualiza nenhum valor numérico. É porque esse valor é o 1, Como aqui o valor de a multiplica x e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, uma vez x é x, a gente não precisa visualmente ter o 1 aqui. Mas a gente sabe que ele está aqui. E como após o x a gente não vê nenhum valor numérico, é porque o valor de b vai ser igual a 0, beleza? Segundo caso é a função linear. Acontece quando o f de x é igual a vezes x. Nesse caso aqui, especificamente, apenas o b é igual a 0. Na frente do x eu posso ter qualquer valor real, tá? Diferentemente da função identidade, onde o a obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Na função linear, esse valor de a aqui pode ser qualquer um. Já o b ele tem que ser igual a 0. Sendo assim, a nossa função fica f de x igual a vezes x. E a terceira e polêmica função constante, que é aquela onde o f de x é igual a b. Por quê? Porque o a é igual a 0. Como o a foi igual a 0, anulou esse termo da frente aqui e a nossa função se restringiu a f de x igual a b. Daí a nossa observação, tá? Para alguns autores, a função constante nem deveria ser considerada um tipo de função afim, devido exatamente ao fato do coeficiente angular ser igual a 0. Então vamos lá, o próximo conceito bastante importante, galera, não só para a função afim, mas para qualquer tipo de função, é o conceito de zero ou raiz, tá? O conceito de zero ou raiz é o mesmo para qualquer tipo de função. Esse conceito é zero ou raiz de uma função, é o valor ou valores, porque pode ser mais de um, que tornam o valor de f de x ou y igual ou iguais a zero. Daí o nome zero da função, ou seja, é aquele valor de x que você vai substituir na lei de formação, vai fazer as contas e, consequentemente, o f de x você vai encontrar o valor dele igual a zero, tá? O grau da função ou da equação é determinado exatamente pela quantidade máxima de raízes ou zeros que a função ou a equação tem. As funções do primeiro grau podem ter até uma raiz ou zero, havendo casos em que não há nenhuma raiz, dependendo do conjunto universo em que ela está sendo estudada. Bom, vamos a alguns exemplos aqui. Vamos imaginar que a gente está estudando as nossas funções no conjunto universo mais amplo que a gente tem, tá? Que é o conjunto dos números reais.
Então vamos lá, f de x é igual a 2x menos 6. Aí eu faço aquela pergunta, qual o valor de x que deve ser substituído na função para que o valor de f de x seja igual a zero? Então o que é que a gente está procurando, pessoal? Um número que ao ser substituído aqui, a gente faça essas contas aqui e obtenhamos como resultado o valor zero, ou seja, o f de x vai ser igual a zero. E a gente percebe aqui, ó, facilmente que esse valor vai ser quem? Vai ser o 3. Vamos checar isso aqui, ó, colocando o 3 no lugar do x, ó, eu vou chamar de f de 3. E aí quais as contas que a gente vai ter? Ó? 2x menos 6, aqui é a multiplicação. Então colocando o x lá no lugar, ficamos com o quê? Com 2 vezes 3 menos 6. Como a multiplicação tem que ser feita primeira, 2 vezes 3 é 6. Então ficamos com 6 menos 6 e isso é igual a quanto? A zero. Ou seja, o x aqui, então, ele é chamado de zero ou raiz desta função aqui, ó, da função f de x igual a 2x menos 6. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. A função agora é quem? 3x mais 6. Então, nós fazemos aquela pergunta de novo, né? Qual o valor de x que eu vou pôr aqui para fazer as contas e obter o zero? Então, a gente percebe aqui ó, que esse número vai ser o menos 2. Vamos checar, ó. Vou calcular então aqui o f de quanto? O f de menos 2. Ó. E aí, substituindo o menos 2 no lugar do x, eu vou ter aqui 3, que multiplica menos 2 mais 6. Mais vezes menos dá menos, então isso aqui dá menos 6. Então, ficamos com menos 6 mais 6, que é igual a zero. Ou seja, o zero da função f de x igual a 3x mais 6 é x igual a menos 2. Como é que a gente pode, professor, determinar o zero da função ou a raiz da função de um modo prático? Bom, tem duas maneiras de a gente fazer isso, tá? Você vai pegar a função, você vai pegar aquela lei de formação, aquela expressão, e vai transformar ela numa equação igualando-a a zero. Em seguida, você resolve essa equação e o resultado dessa resolução será a raiz procurada. Então, vamos ver um primeiro exemplo aqui. Ó. Vamos supor aqui a função f de x igual a 2x menos 8. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou pegar a lei de formação, a expressão. Quem é ela aqui, pessoal? 2x menos 8. Vou pegar ela e vou fazer o quê? Ó? Igualar ela a zero. Quando eu faço isso, eu estou transformando a função do primeiro grau em uma equação do primeiro grau. Então, basta a gente resolver aqui agora. Ó. Então, vamos lá. Vamos passar o menos 8 para o outro lado. Então, ele vai positivo. Ficou com 2x igual a 8. E aí o 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então ficamos com x igual a 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, o zero ou raiz desta função aqui, ó, f de x igual a 2x menos 8, é igual a quanto, pessoal? É igual a 4. Vamos ver um segundo modo aqui. A gente pode utilizar a fórmula menos b sobre a, tá? O valor obtido através dessa fórmula já será o zero ou raiz da nossa função. Então vamos ao nosso exemplo aqui, ó, f de x igual a 3x mais 9. Então vamos lá, quem são os valores de a e b, para a gente usar a nossa formulazinha? O a a gente já sabe, né? É o coeficiente de x. Então o nosso a aqui é 3 e b é o nosso coeficiente linear, ou termo constante, ou termo independente, é aquele número que vem livre, então o nosso b é igual a 9. Então, utilizando a fórmula e substituindo os valores, olha o que a gente ficou aqui, ó, menos b. Então, como b é 9, menos 9. Sobre quem? Sobre a. Mas como a é 3, então 3 aqui embaixo, menos 9 dividido por 3 é igual a menos 3. Sendo assim, menos 3 é a raiz ou zero da função f de x igual a 3x mais 9. Bom, galera, agora vamos falar sobre o gráfico de uma função afim, tá? O que é que eu posso considerar como informações iniciais para você? Primeiro, que toda função afim tem como gráfico uma reta. Depois, a gente vai analisar o seguinte, qual é a ideia de reta para a geometria euclidiana plana? Segundo a geometria euclidiana plana, para determinarmos uma reta, nós necessitamos de apenas 2 pontos, tá? E aí, ó, como os gráficos das funções afins serão retas, então o que é que a gente vai fazer aqui? Para a gente construir esse gráfico, basta também a gente determinar 2 pontos. Esses pontos, de forma bem prática, podem ser encontrados da seguinte forma. Primeiro deles, ó, o valor do coeficiente linear, o termo constante da função, tá? Corresponde ao valor de b observado na expressão da função. Esse ponto sempre será o local onde a reta cortará o eixo OY. É isso mesmo, galera. Um dos pontos que a gente precisa, a gente encontra apenas ao olhar para a função. O segundo ponto importante é a raiz ao zero, que a gente acabou de aprender como é que a gente calcula. Obtida,
transformando a expressão em uma equação e resolvendo-a, ou utilizando a fórmula menos b sobre a, né? Este ponto sempre será o local onde a reta cortará o eixo x. Ora, se o coeficiente linear é o ponto onde ele corta o eixo OY, o zero da função vai ser o ponto onde ele corta o eixo OX. Bom, então vamos a dois exemplos aqui, ó. Eu trouxe o primeiro aqui, ó, f de x igual a 2x menos 6. Trouxe um sistema de coordenadas aqui, né, um sistema cartesiano, para a gente encontrar esses pontos. Vamos lá? O primeiro ponto, o valor de b, é aquele termo independente lá da função. No caso aqui, então, quem será esse número? Menos 6, né? Está claramente aqui. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse valor, esse vai ser o valor que vai ficar marcado em cima do eixo vertical, do eixo y, tá? Então, vou procurar o menos 6 e vou fazer uma marcaçãozinha. O menos 6 está aqui, ó. Então, vou marcar um dos pontos, está aqui. O segundo ponto, quem vai ser? A raiz de f de x. A raiz de f de x vai ser o valor que anula essa expressão. Sendo assim, a raiz da nossa função é 3. E vai ser o ponto que a gente vai marcar em cima do eixo x. Então, vou procurar o 3 em cima do eixo x. O 3 em cima do eixo x está aqui. Então, eu vou marcar esse ponto. Determinados esses dois pontos, galera, nos cabe agora apenas interligá-los, tá? Então, você traça uma reta ligando os dois. Tá aí pronto o gráfico da tua função. Super fácil, não é não, pessoal? Então vamos para o segundo exemplo aqui, ó. A função agora, ó, 3x mais 6. Então quem vai ser o nosso primeiro ponto? O valor de b, aquele valor independente que tem na função. Nesse caso vai ser 6. Então agora esse 6 vai ser marcado no ramo positivo, né? Porque o outro foi negativo e foi abaixo. Como esse é positivo, vai ser em cima. Lá em cima do 6, ó. Então marcamos lá. E o segundo ponto é a raiz ou zero dessa função, que a gente também calculou em tela anterior, aí deu menos 2. Então vou procurar que número em cima do eixo x? Menos 2. E essa posição, né, a posição correta é essa aqui. Então, determinados os dois pontos, você liga um ponto com o outro e está definida a nossa reta, o nosso gráfico da função do primeiro grau.